A segunda temporada de House of the Dragon teve o seu final e já estão remexendo o defunto de novo. Sim, o final de Game of Thrones voltou à tona em várias discussões entre os fãs, comparando o final de temporada com o final da série mãe, mas olha só quem apareceu para dizer que tem uma opinião polêmica sobre o final. Kit Harington, nosso querido Jon Snow. Ele disse algumas coisas e eu não sei se eu concordo 100% com ele não. Vamos descobrir o que ele disse no vídeo de hoje. E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do X-Manteiga pra lá da muralha. Eu sou o Dinho. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Esse canal é totalmente dedicado ao universo de Gelo e Fogo, construído, idealizado e até hoje ainda sendo escrito por George R. R. Martin. Eu sou muito fã e o canal é totalmente dedicado. Então aproveite e se inscreve no canal se você não está inscrito, deixa um joinha que me ajuda bastante e ativa as notificações para não perder nada daqui para frente. Quer ser mais legal comigo ainda? Pega esse vídeo e compartilha com aqueles seus amigos e parentes que amam Game of Thrones como eu e você. Quer começar a ler os livros de Game of Thrones? Então aproveita e vai lá na Amazon. Os links para vários produtos estão aqui na descrição e se você adquirir qualquer um deles, você me ajuda. Esses dias me questionaram por que eu sempre falo a mesma coisa em todos os vídeos. Eu falo porque tem sempre gente nova chegando por aqui. Então eu procuro ser o mais breve possível para que você fique no vídeo e a gente possa entrar no assunto. Então quanto mais rápido eu falar, melhor. Enfim, faz parte, né? Tem sempre gente nova chegando que não me conhece. Eu vou trazer opiniões pessoais hoje, eu vou falar sobre essas polêmicas aí, mas eu preciso avisar que esse vídeo vai ter spoilers. Afinal, né, a gente vai falar um pouco do final de Game of Thrones. E também, caso você não tenha assistido ainda, eu vou falar do final de House of the Dragon. Então, fique neste vídeo por sua conta e risco, apesar de saber que muitos de vocês amam o spoiler. Antes de entrar na polêmica sobre o que o Kit Harington disse, eu queria meio que fazer um desabafo aqui. Na verdade é um desabafo, mas também é uma opinião. Eu prometo que eu não vou pistolar. Tem me incomodado muito a forma como as pessoas têm tratado as coisas na internet ultimamente. Muito do que eu vejo acontece em vários nichos, mas como eu trabalho com cultura pop, falo bastante do mundo nerd, essa de certa forma é a minha bolha e a forma como eu atuo, né, há muitos anos, então eu vou falar um pouco dela. No meu último vídeo eu trouxe uma análise sobre uma entrevista que o Ryan Condal, que é o criador de House of the Dragon, disse sobre a visão do Daemon, né? Aquela visão que a gente viu no último episódio de House of the Dragon em que aparece a Daenerys. Muitas pessoas tinham interpretado aquela visão como se Daenerys fosse a princesa prometida, aquilo que a profecia do Aegon Conquistador, escrita na adaga, a canção de Gelo e Fogo, se confirmaria nela como Targaryen e ela como herdeira dessa casa incrível que a gente está vendo em House of the Dragon. Porém, o Ryan disse com todas as letras que não é sobre essa profecia, que o resultado dessa profecia, quem é o príncipe ou a princesa prometida, né, porque Jon Snow ainda é um forte candidato para isso, o George vai revelar nos livros, ou vai ser o George que vai revelar isso em algum momento, não vai ser ele. Ele diz que a visão é de como os Targaryen perdem os dragões, tecnicamente é isso que ele fala, e como eles voltam através da Daenerys. Tanto que a cena principal com a Daenerys é os 3 ovos ali, né, os ovos de dragão, chocando, e é algo que a gente vê lá na primeira temporada de Game of Thrones. Dito isso, ainda tem muita gente afirmando que é sobre a princesa prometida. Inclusive teve alguns comentários, né, no meu último vídeo falando sobre isso. E eu definitivamente não consigo entender por que fica se insistindo numa coisa que o autor da série, o criador da série, já disse que não é. Eu queria entender, de verdade, eu queria entender por que você acha que a sua teoria é mais plausível ou ela vai ser realizada, sendo que o criador da série disse que não é sobre isso. Muitas das obras que a gente assiste, muitas das adaptações que são feitas, tem uma visão de diretores, roteiristas, showrunners. E eu sinto que o fã, eu sinto que o geek, o nerd, faz questão de ignorar todas essas coisas para que fique no ar a fanfic que ele gostaria
que tivesse acontecido. E eu tenho refletido muito sobre isso, né? O final de Game of Thrones é muito desastroso. Ele tem muitos problemas. As últimas temporadas têm muitos problemas. Fiz um vídeo específico aqui no canal dizendo onde eu acho que deve terminar Game of Thrones para você não se decepcionar. Mas mesmo assim, depois de tudo que foi entregue, aparentemente não vai ter volta, eles não vão fazer um remake disso. É aquele final e pronto, acabou. Só que eu sinto que os fãs da Daenerys não aceitam isso até hoje. E aí eles ficam, de certa forma, tentando sempre vincular as coisas de uma forma com que legitime aquilo que ela é ou aquilo que ela deveria ser. E eu respeito isso, porque eu amo Daenerys Targaryen, eu gosto muito dela. Só que o final é aquele e pronto, acabou, gente. Não tem muito o que fazer. E aí você pode dizer do outro lado, mas House of the Dragon que tá forçando isso, colocando a Daenerys ali. Pô, o Ryan Condal explicou por que a Daenerys é importante. E eu acho que ele nem precisa explicar, porque em Game of Thrones ela é a grande herdeira dessa casa que a gente tá vendo em House of the Dragon. Então, dito tudo isso, gente, eu acho que a gente precisa de mais tempo para pensar na internet. E como é que eu acho que você deve fazer? Quando você estiver assistindo um vídeo, espera o vídeo terminar. Depois que o vídeo terminar, pensa um pouco o que você vai comentar. Porque eu vejo muitas pessoas, antes do vídeo acabar, as pessoas já estão, sabe, naquela ansiedade de querer combater aquilo que eu estou dizendo. Mas, gente, é uma gravação, eu não estou ao vivo. Você pode esperar eu terminar e depois você tira uma conclusão sobre aquilo. Eu sinto que hoje em dia as pessoas precisam expressar demais aquilo que elas pensam de forma rápida e direta. E muitas vezes esses pensamentos eles são cheios de falhas, porque não houve uma compreensão, porque não houve uma absorção daquilo que você acabou de assistir. O imediato, muitas vezes, primeiras impressões ou algo que você definitivamente quer compartilhar ou quer comentar, deve ser muito pensado hoje em dia. Às vezes um comentário que você faz aí do outro lado pode ofender a pessoa que está aqui no meu lugar. E talvez não tenha sido definitivamente aquilo que você quis dizer, mas pode ser ofensivo para quem está lendo. E eu sei que eu mudei um pouco de assunto, né, falando até um pouco de como são os comentários para nós, criadores de conteúdo, youtubers. Mas eu acho que cabe uma reflexão aqui. Antes de você comentar qualquer coisa, pensa muito bem, porque eu acabei de trazer fatos e a pessoa está insistindo em algo que não existe. Eu sei que essa primeira parte do vídeo foi cabeçuda, mas vamos lá para o conteúdo que de fato interessa. Mas antes, eu queria dizer para você que aqui embaixo tem o Valeu Demais. É uma forma que o YouTube encontrou de ajudar o criador de conteúdo através desses vídeos gravados. Então, clicando no Valeu, você pode doar a quantia que você quiser, a quantia que cabe no seu bolso. Me ajuda bastante e me ajuda a manter todas as manutenções aqui e investimentos do canal. Fica à vontade. Valeu? Voltando para o vídeo, eu vou falar do Kit Harington daqui a pouco, em uma entrevista que ele deu para Variety. Mas a Emilia Clarke gravou um vídeo também para Variety. E nesse vídeo perguntaram para ela se ela já assistiu House of the Dragon. Vamos ver a resposta dela juntos? Have you seen House of the Dragon yet? Have you watched it? No. I forgive you. I think I'm so happy it's happening. I'm so over the moon of all the awards, everyone who's made it. I just can't do it. It's so weird. It's so weird. It's so strange. It's kind of like someone saying, do you want to go to this school reunion that's not your year? You want to go back to that school reunion? That's kind of how it feels. Bom, é uma boa definição. Eu gostei muito do que ela falou. A Emilia, ela parece ser uma pessoa muito legal, né? E só quem conhece a história dela sabe tudo que ela já passou. Bom, é totalmente compreensível e concordo com tudo que ela falou. A Emilia parece uma pessoa muito legal, ela é muito fofa. Ela é muito querida como Daenerys Targaryen. Eu não consigo ver uma outra atriz para interpretar, mas aqui eu acho que as pessoas ficam sempre tentando, né? É o que eu falei um pouco antes, né? As pessoas não conseguem aceitar o final, então elas ficam sempre questionando tanto a Emilia quanto o Kit em vários momentos, perguntando de Game of Thrones e agora perguntando de House of the Dragon. Então, eu gostei muito dessa resposta dela, eu acho que ela foi muito fofa ainda e muito educada. Mas vamos para a entrevista do Kit Harington na Variety sobre o final de Game of Thrones e por que isso voltou à tona. Eu já traduzi aqui, tá? Kit Harington concorda que o final de Game of Thrones cometeu erros e pareceu apressado. Mas estávamos todos cansados, não poderíamos ter continuado por mais tempo. Vamos ler a matéria? Kit Harington disse em uma nova entrevista com a British JK que continuar em Game of Thrones
depois de 8 temporadas não teria sido possível, pois o elenco estava, abre aspas, todo cansado, fecha aspas. A série de sucesso da HBO terminou com uma temporada final truncada, apenas 6 episódios em comparação aos 10 habituais, que indignou os fãs, muitos dos quais criticaram o ritmo apressado. Harrington, que interpretou Jon Snow, não necessariamente discorda dos críticos, embora saiba que não havia como reunir forças para fazer mais Thrones. A imprensa gringa, né, eles chamam muito Game of Thrones de Thrones. Acho que se houve alguma falha no final de Thrones, é que estávamos todos tão cansados que não poderíamos ter continuado mais, disse Harrington. E então, eu entendo que algumas pessoas pensaram que foi apressado e eu posso concordar com elas, mas não tenho certeza se havia alguma alternativa. Eu olho para fotos minhas naquela temporada final e pareço exausto, pareço esgotado. Eu não tinha outra temporada em mim. Ok, o cansaço ele foi muito discutido, ele foi muito afirmado, principalmente no documentário lá que encerra, né, Game of Thrones, que é A Última Vigília. Eu sempre falo aqui desse documentário, eu acho que ele é imprescindível para o fã de Game of Thrones. Se você já terminou a série, assiste. Está disponível no Max e tal, então você vai entender muita coisa ali dos bastidores, comentadas até pelos produtores showrunners da época, né, os GGs. Então, eu concordo com essa parte do cansaço, mas dizer que não tinha muito a ser feito, alguma alternativa, se ele está falando dele mesmo como pessoa, tudo bem. Agora, se ele está falando de história, eu acho que eu posso ficar aqui horas falando de como eles poderiam tentar melhorar muito a entrega final do produto. Né? Muita gente reclama do que o Jon fez com a Daenerys, mas eu acho que esse é um dos menores problemas que esse final tem. De verdade. Porque já se falava no final mais agridoce, e essa é a cara do George R. R. Martin, então se esperava algo assim, nesse nível impactante, chocante. Eu só acho que as decisões que culminaram na cena são problemáticas, e o que acontece depois dessa cena são mais problemáticas ainda. Talvez se o final fosse exatamente o momento em que ela é morta pelo Jon, eu acho que ainda dava pra gente ir embora com o coração partido, mas, enfim, menos triste do que foi o que aconteceu depois, porque depois virou uma sketch dos Trapalhões, né? Então, eu discordo dele com esse lance de que não tinha muito pra onde ir. Acho que tinha sim. Inclusive o George já falou que ele queria 10 temporadas e a HBO vetou, e depois a gente entende que os DJs quiseram mesmo acabar com tudo logo porque estavam cansados, né? Como o próprio Kit está dizendo agora. Mas a entrevista continua. Harrington acrescentou que todos têm direito à sua opinião, quanto ao final controverso, acrescentando: acho que houve erros cometidos. Em termos de história, talvez no final. Foi o que eu disse. Acho que houve algumas escolhas interessantes que não funcionaram muito bem. Concordo. É exatamente o que eu falei anteriormente. Jon Snow viveu para ver o fim de Thrones, embora não estivesse exatamente em paz. Os últimos espectadores o viram cavalgando para a Floresta Assombrada com seu lobo gigante fantasma e os selvagens, para começar uma nova vida. Houve um tempo em que Harrington flertou com a ideia de retornar ao mundo de Thrones com uma série de sequências de Jon Snow, mas ele confirmou no início desse ano que o projeto foi arquivado. Inclusive, tem vários vídeos sobre esse projeto aqui, várias formas como isso poderia ter sido abordado. Eu cobri isso do início ao fim, porque realmente estava vivo. Mas, a partir desse ano, do começo do ano, realmente foi cancelado. Vamos ver o que ele falou. E o que eu posso dizer é que foi a HBO que veio até mim e disse: você consideraria isso? Minha reação foi: não, disse Harrington à British JK sobre o spin-off. E então pensei que poderia haver uma história interessante e importante sobre o soldado depois da guerra. Senti que poderia haver algo a ser dito e uma história a ser contada de uma forma bem limitada. Olha aí, ó. Talvez a ideia dele fosse uma minissérie. Passamos alguns anos indo e voltando desenvolvendo isso, ele continuou. E simplesmente não. Nada nos deixou animados o suficiente. No final, eu meio que recuei e disse: acho que se forçarmos isso ainda mais e continuarmos desenvolvendo, podemos acabar com algo que não é bom. E essa é a última coisa que todos nós queremos. Foi sábio. Se não avançou, realmente não tinha que ter feito. Apesar de a gente, né, como fã, ter várias teorias sobre, e assim, acho que daria, gente. Acho que daria para dar uma
aliviada e até uma consertada nesse final. Talvez um dia, talvez eles pensem melhor no futuro. Eu acho que daria para consertar sim, porque tem muita coisa que ficou aberta ainda. E essas possibilidades podem trazer até você sabe quem, e eu tô falando de Daenerys, de volta, tá? Então, assim, como eu disse, tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Enfim, se você quiser aí se deliciar com isso, eu vou até fazer uma playlist e vou deixar aqui para você. A franquia Thrones continua viva graças à popular série prequel House of the Dragon, que recentemente encerrou sua segunda temporada. O programa já foi renovado para a terceira temporada e tem planos de exibir uma quarta e última temporada. Uma segunda prequel de Thrones é Knight of the Seven Kingdoms, que também está a caminho. Harrington disse recentemente à Associated Press que ele não é um espectador de House of the Dragon. Eu simplesmente não consigo assistir, ele disse. Acho que para mim é só que passei muito tempo lá e desejo a todos o melhor. Ouvi dizer que é maravilhoso e está indo muito bem, mas acho que nunca mais assistirei a esse programa. E acho que não assistirei a Game of Thrones novamente por alguns anos. Harrington está de volta à HBO como ator coadjuvante na terceira temporada de Industry, que exibe novos episódios nas noites de domingo da HBO e Max. Essa opinião dele de nunca ter assistido, eu acho que tem muito a ver com aquilo que a Emilia Clarke falou lá atrás no vídeo que a gente viu também, né? Eu acho que eles não se sentem parte. E às vezes não acontece simplesmente do ator ser muito fã de algo como nós fãs somos, né? Então, de repente ele é fã de outras coisas, de repente ele vai realizar sonhos interpretando, ou ela mesma, né, a Emilia também, com outros personagens que eles gostam. Aqui, claramente, eles não são tão fãs assim de Game of Thrones, né, do mundo de Gelo e Fogo, para continuar assistindo. Então, tudo isso é muito compreensível e eu acho que a imprensa sempre fica tentando cutucar, porque hoje é um fato. Ninguém aceita esse final de Game of Thrones com tudo que foi mostrado naquelas 2 últimas temporadas, né? Então, eu acho que sempre buscar nesses atores uma resposta talvez seja uma forma de manter esse sonho de um concerto, né, daquele final terrível em algo que ainda possa ser feito algum dia. No geral, eu sempre vejo essas notícias. Quando acaba House of the Dragon é papum, sempre volta a se falar de Game of Thrones e principalmente com Kit Harington e Emilia Clarke. A imprensa fica muito em cima dos dois tentando pegar aí alguma coisa que eles queiram falar ou que, sabe, tipo, não falaram ainda. Mas enfim, eu acho que os dois atores são incríveis. Tudo que eles fizeram em Game of Thrones é muito bom. Vão estar presentes sempre na nossa memória. É óbvio que vai ter um monte de gente aqui nos comentários que vai vir com hate absurdo em cima do Jon Snow e sobre a Daenerys também, porque, né, enfim, são personagens muito populares. Mas eu sempre deixei muito claro aqui que eu amo os dois e gosto muito da trajetória do Jon, principalmente. E Daenerys é a melhor Targaryen que existe e a mais poderosa de todos os tempos. Afinal, em vez de um dragão, ela tinha 3. Então, eu acho que já é bom pra gente refletir sobre quem ela é e respeitá-la, pelo menos um pouquinho. Agora eu quero saber o que você achou de tudo isso, sobre o desabafo que eu fiz lá no início, sobre essa notícia aí do Kit Harington. Aqui vai ter muita coisa ainda sobre Game of Thrones, sobre House of the Dragon nas próximas semanas. Afinal, esse canal aqui tem vídeos semanais. Deixa aqui nos comentários o que você achou, que eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreva e ativa as notificações para não perder nada daqui para frente. E não esquece de me seguir nas redes sociais que eu falo tudo lá primeiro. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau.